Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Giba Tricolor mais uma vez aqui, hoje no Giba Tricolor Futebol e Resenha. Eu vim para conversar um pouco com vocês a respeito dos goleiros, né? Tive uma troca de ideia aí, de opiniões com um torcedor do Flamengo pelo Twitter, porque eu critico o Diego Alves. Comparei ele ao Volpi, e aí ele ficou bravo, dizendo que não, que é um goleiro que está em má fase. Veio contar a história do Diego Alves e tal, porque pegou pênalti do CR7, pegou pênalti do Messi. E tem razão, ele tem razão em defender o goleiro. Assim como tem muita gente que defende o Volpi, que pra mim é outra merda. Na verdade são dois goleiros que não condizem com o time que jogam. A única exceção hoje no Brasil é esse cara que está aqui no meio. O Everton é goleiro. Ele é goleiro. E tem gente que teve a capacidade de dizer que ele falhou no gol do Luciano. Você pode até imaginar que sim, que talvez fosse defensável. Mas quem fala isso é gente que defende o Volpi, gente que defende o Diego Alves. É impossível você querer dizer que o cara falhou naquele gol quando o Luciano chuta da marca do pênalti, ele tá na linha da pequena área, ele pula na bola, a bola passa por baixo da mão dele, não do corpo, da mão dele. E tem gente que fala que o cara falhou. Então é assim, são os absurdos do futebol. Pra mim, óbvio que é pra mim, mas são os absurdos do futebol. Vamos lá, eu tô fazendo vídeo porque como veio esse bate-papo, beleza. Vamos fazer uma comparação leve aí entre os dois, não vou me aprofundar muito. Mas, pra tônica do futebol brasileiro, a começar pela carreira, o Diego Alves teve carreira internacional, muito tempo no Valência, foi muito bem lá, na Espanha tal, chegou a ser cogitado para a seleção brasileira. O Volpi também numa carreira internacional muito grande, ídolo no México, chegou a ser cogitada a naturalização dele para disputar uma Copa do Mundo pela seleção mexicana. Dois goleiros tidos como ídolos lá fora, que chegaram no Brasil, fizeram uma boa primeira temporada. O Volpi se mostrou mais seguro dos goleiros depois do Rogério Ceni. O Diego Alves chegou muito mais tranquilo. Primeiro chegou num time já com outro padrão, né? Um time mais seguro financeiramente. E não tinha com quem ser comparado. Já começa daí. O cara chega sem o peso da comparação. E os dois foram muito bem. Os dois foram muito bem assim que chegaram, assim que aportaram no Brasil. Estiveram acima da média. O Volpi, a temporada passada do Volpi, em 2020, o Volpi chegou a ser cogitado na seleção brasileira. O Diego Alves já teve também essa cogitação jogando no Brasil. Beleza, chegaram, fizeram. O Volpi fez uma grande temporada o ano passado. A do Diego Alves, a melhor foi de 2019, o ano passado também muito ruim, estava mais fora do time do que dentro. Essa é mais uma prova de como são nivelados por baixo os dois goleiros. Porque o Volpi só joga no gol do São Paulo porque o reserva dele é pior do que um cone, pior do que você colocar um jogador de linha no gol. Então o Lucas Perry não faz sombra nem para ele mesmo, apesar de ter 2 metros de altura, e o Volpi continua jogando. O Diego Alves passa mais tempo fora de campo do que em campo. E não faz diferença nenhuma para o Flamengo. Nenhuma. Ele está equiparado aos goleiros reservas dele. Então você vê que esse padrão de... o Diego Alves, porque não sei o quê. Não é. É o mesmo lixo que é o Volpi. São dois goleiros lixos em se tratando dos clubes que jogam. O Diego Alves não tem tamanho para jogar no gol do Flamengo. E o Volpi não tem tamanho para jogar no gol do São Paulo. Isso é fato. É fato. Talvez se o Diego Alves estivesse no Botafogo, no Vasco, mesmo no Fluminense, poderia ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro.
Assim como o Volpi, se ele tivesse, por exemplo, no Santos, se ele tivesse Palmeiras e Corinthians não dá, né? Então, se ele tivesse no Santos, se ele tivesse no Vasco, se ele tivesse no Fluminense, no Botafogo, até mesmo no Atlético Mineiro, poderia dar certo. Porque são clubes que não tem. O Vasco não, o Vasco ainda tem tradição de grandes goleiros. Grandes goleiros. O Santos não, há muitas décadas que o Santos oscila. Até o Rodolfo Rodrigues foi o último grande destaque do Santos. Depois passaram bons goleiros pelo Santos, tal, mas não, nenhum. E o Corinthians, até a chegada do Cássio, daí tinha o Ronaldo, mas também não era lá essas coisas, não era, enfim. Mas o Corinthians ainda se mantém com o Cássio. O Botafogo, o Fluminense também, há décadas, na mesma situação do Santos, há décadas que não tem um goleiro referência, assim como acontece com o Flamengo. O Flamengo também, há décadas, não tem um goleiro referência. O último grande goleiro de destaque e tudo mais do Flamengo, que eu me lembro, foi o Raul, que veio do Cruzeiro. O resto foram bons goleiros que passaram pelo Flamengo, o Felipe, o Bruno e tantos outros aí, mas goleiros comuns. E o Diego Alves mostra ser só mais um goleiro comum. Porque má fase não dura tanto tempo. O Diego Alves ontem, o flamenguista acha que ele salvou o Flamengo. Assim como a crônica já disse que o Volpi salvou o São Paulo. Salvou bosta nenhuma. Os dois só pegam bola quando a bola vai em cima deles. Veja a bola do chute que era para ser o gol do Internacional. Não lembro quem foi que bateu. Ele comete o mesmo erro do Volpi. Ele vai correndo em cima da linha e a bola bate nele. O lance é exatamente igual ao cabeceio do Gilberto contra o São Paulo. Ah, o Volpi faz milagre. Que milagre? A bola bateu nele. Não tem um mínimo de reação de defesa. Assim como o Diego Alves também não tem. Se consideram que o Everton falhou no gol do Luciano, então ontem o gol do Internacional foi um puta frango do Diego Alves. Ah, mas ele toca do lado, sim, mas ele estava em cima da bola. Então, é assim, cada coisa no seu lugar. Tecnicamente, Volpi e Diego Alves são extremamente fracos. Embaixo das traves ainda fazem uma defesa ou outra. Ontem, porque o Diego Alves defendeu aquela bola, foi uma defesaça mesmo. Em que ele espalma, a bola estaria entrando do lado direito dele, pelo alto, mas ele espalma para dentro da área. Tanto é que ele tem a sorte de ter um cara como o Davi Luiz, que tem uma excelente cobertura, do Davi Luiz se posicionar bem, porque senão era gol do Inter. Ele espalmou de uma maneira errada. Assim como no segundo tempo ele vai para uma bola de uma maneira totalmente atabalhoada e que o Arão tira em cima da linha. Então isso é defeito. Tecnicamente é horrível. Eu vi a estatística lá da SofaSport, se não me engano, se não for me perdoe. Mas enfim, de uma dessas páginas de pesquisa que traz os scores, né, do futebol, dizendo que o Volpi não teve nenhum erro grave defensivo nos últimos 10 jogos. Eles estão loucos, cara. Eles de duas uma. Ou estão com muita boa vontade ou não estão assistindo os jogos do São Paulo. Erro defensivo do goleiro é quando ele não sai numa bola cruzada, que ele tem que sair, que a bola é dele, cruzamento na pequena área, como foi o primeiro lance do jogo contra o Palmeiras. Mais uma vez a bola cruzada na pequena área e o nosso goleiro fica olhando a bola, fica acompanhando a trajetória da bola. É bola que ele é obrigado a sair, porque ele é goleiro, ele pode sair com as mãos, ele tem que pegar aquela bola. Você vê o chute do Michael no jogo contra o Flamengo. O primeiro chute do Michael foi no peito dele. Qualquer goleiro de uma categoria C é obrigado a segurar aquela bola. E ele espalma para frente ainda. Ele espalmou para dentro da área. Ele tem medo da bola. O Volpi tem medo de encaixar uma bola. O Diego Alves não é diferente. Ele encaixa aquelas bolas que vêm amortecida. Porque a bola que vem... A mesma coisa o Volpi. A bola que vem quente, ele também espalma.
Só que ele ainda segura um pouco mais de bola do que o Volpi. O Volpi espalma absolutamente todas as bolas. Todas, sem exceção. E o Diego Alves, de vez em quando, segura uma ou outra. Os chutes que ele defendeu ontem do Internacional, que ele segura a bola, chutes rasteiros, não levaram perigo nenhum, foram chutes fracos ou abafados. Isso daí o Volpi também faz, só que isso daí o Everton senta em cima da bola. Ele não precisa cair para fazer a defesa. O Everton não tira essa bola de bunda. Porque a diferença que tem é quando você vê uma bola indo no ângulo e o goleiro indo lá e segurando a bola, que muitas vezes o Everton faz. Que o Santos do Atlético Paranaense faz muito bem, que é outro baita goleiro. Esses dois, o Volpi, aliás, são até parecidos. Um faz lembrar o outro aí, até pelo corte de cabelo e tudo mais. Os dois são a mesma pereba, cara. São dois goleiros fracos em grandes times, que viveram um bom momento na primeira temporada que jogaram pelos respectivos times, e agora estão mostrando que é de duas uma, ou é isso, ou nenhum dos dois está treinando. Porque vale lembrar que na Europa, goleiro treina pra caramba. No México, segundo as informações, o goleiro treina demais. E aqui é vida boa, né? Aqui um tá na praia, outro tá no resort de Cotia. Então aqui é vida boa. Ah, não, treina lá 2 horas por dia, tá bom. Treina lá 3 horas por dia, tá bom. Só se for isso. Porque os dois são realmente dois lixos em gols de duas grandes equipes. Esse cara que estava conversando comigo, esse flamenguista que estava conversando comigo, falou do Diego Alves, que ele pegou pênalti de todo mundo. É um dos melhores pegadores de pênalti do mundo. Amigo, desculpa. Primeiro que não é. Assim como o Gabigol não é um dos melhores batedores de pênalti do mundo, tá? Para começar. Porque o índice de acerto dele é muito alto, o do Reinaldo é tal e qual. Pode pegar lá, e o Reinaldo é o pereba que todo mundo sabe. Agora, tem uma coisa, eu ainda coloquei para ele, respondi para ele, o Goicoechea, ele foi responsável pelo título da Argentina, pegando pênalti, e era um goleiro medíocre. Tecnicamente, acho que foi um dos piores goleiros argentinos que eu já vi na minha vida. Agora, era pegador de pênalti. Isso faz dele um herói? Isso faz dele um grande goleiro? Não, não faz. A saída de bola, se o Diego Alves segura um pouco mais a bola, agarra um pouco mais do que o Volpi, que espalma todas, a saída de bola com os pés do Volpi é muito melhor do que a do Diego Alves. Então, para se ligar um contra-ataque, para você fazer um lançamento, para você... É muito melhor você trabalhar com o Volpi nesse quesito do que com o Diego Alves. Isso faz dele um puta de um goleiro? Não, não faz. Não faz. Você só tem... são duas figuras em que a imprensa colocou muita coisa e eles não demonstram nada. Nada além de um simples goleiro comum. Os dois são muito comuns. E comparado com o Everton, então, eles ficam muito abaixo de qualquer perspectiva. Mas muito abaixo. O Diego Alves vive se machucando. Vive se machucando por quê? Porque não treina, porque não tem condicionamento físico, porque goleiro se joga até os 45 anos, sem lesões. Então, falta dedicação ao Diego Alves? Sim. Falta dedicação ao Volpi? Sim. Falta dedicação aos treinos? Sim. Não adianta ficar berrando com a defesa se você não faz a tua parte. O que ontem o Davi Luiz fez, e o Arão fez também, salvando aí o Diego Alves, o Arboleda faz isso todo jogo com o Volpi, só que a imprensa não coloca isso. Até porque o Arboleda não deixa a bola passar pelo Volpi, ele corta antes. Por isso o Arboleda é fundamental no time do São Paulo. Veja o que aconteceu, veja a postura da defesa do São Paulo. Quando o Arboleda não joga, esses 3 últimos jogos que ele esteve na seleção equatoriana, e veja a postura do São Paulo, da defesa do São Paulo, no jogo contra o Palmeiras. O Arboleda não perde uma bola, daí o Miranda joga pra caralho. Aí o Miranda joga de terno. Aí o Miranda, como aconteceu contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras, o Miranda fez uma puta apresentação. Ai, olha, um craque, voltou a ser. Mas quando tá sozinho, quando não tem o Arboleda do lado, ele fica perdido. Foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, por exemplo. Então o Arboleda é peça fundamental. Assim como o Davi Luiz tem sido peça fundamental pro Flamengo. Foi nesse jogo, pelo menos. Evitou a derrota do Flamengo. Não foi o goleiro. Nenhum dos dois goleiros ganha jogo. Podem ganhar jogo sim, na disputa de pênaltis aí eu concordo. Foi assim que o Diego Alves deu lá a Supercopa, sei lá qual Copa que foi, um desses troféuzinhos aí, furreba, pro Flamengo contra o Palmeiras. Ganhou na decisão por pênaltis. E foi assim que o São Paulo ensacou o Flamengo quando o Volpi pegou 2 pênaltis. O Volpi, voltando à questão dos pênaltis, se o Diego Alves é um dos melhores do mundo, então o Volpi é o melhor, porque essa temporada foram 7 pênaltis contra o São Paulo, ninguém fez gol. O Volpi há muito tempo não é vazado na disputa de pênalti. Essa história de que o adversário treme na frente do Diego Alves é papo furado, é que os caras batem mal mesmo. Ele tem uma boa colocação, ele tem uma boa visão de quem vai bater o pênalti, isso sim. É a mesma coisa o Volpi. Dificilmente eles erram o canto. É muito difícil eles errarem o canto. Não é porque tremem. Isso é treino, isso é reflexo. O cara espera até a última hora. Ele espera a bola sair da marca. É uma técnica que tem. Porque normalmente a maioria dos pênaltis são batidos de uma maneira mais leve, mais fraca, mais colocada. E se você espera a bola sair do lugar para você ter uma ideia de onde ela vai, a tua chance de defender aumenta em 90%. Se o cara encher o pé, você pode acertar o canto que você não vai pegar. Mas também quem enche o pé sempre tem o medo de perder o pênalti, de chutar, de isolar a bola. Então pegar pênalti, claro, tem toda uma técnica, mas não é uma coisa específica de um ou outro goleiro. Se ele usa a técnica correta, não faz tremer. Quem incomoda muito na hora de se bater um pênalti é o Cássio. O Cássio sim é um cara que faz o adversário tremer. Faz tremer porque o cara fica na dúvida. O Cássio é muito grande, muito maior do que os dois, em termos de altura, de estatura e de envergadura. Então fica muito difícil, porque você olha para o canto, você vê que o braço do cara está na metade do caminho. Você olha para o outro lado, você vê que a mesma coisa. Para você fazer o gol com tranquilidade no Cássio, você tem que bater no ângulo. Aí você sabe que ele não vai pegar, porque aí nenhum goleiro pega. Se bater a meia altura ou rasteiro, ele vai buscar. E é um goleiro que também normalmente espera a saída da bola para ele pular. Por isso também pega muitos pênaltis. O Everton, não é tão pegador de pênalti? Não é. Isso daí é uma coisa que talvez ele precisasse aprimorar. Ele sempre pula, ele escolhe um canto e vai. É a diferença deles. Agora, como goleiro, tecnicamente, o Everton, eu vi ali o pessoal falando do Alisson no jogo do Brasil contra a Argentina, porque é o melhor goleiro. É um lixo. Dos 3 goleiros é o pior, porque o Alisson sai do gol como sai o Volpi e como sai o Diego Alves. Só que ele segura a bola. Mas ele segura a bola no alto e solta a bola, deixa a bola cair. Por 2 vezes ele fez isso no jogo. Então, para goleiro de seleção, assim, poderia ser realmente o melhor goleiro se nós não tivéssemos o Ederson nem o Everton. Tendo esses dois jogando, o Alisson é 3º goleiro fácil, se não fosse a porra do Tite na seleção. Aliás, só um parênteses de seleção. Tite, esquece o Gabigol, a grana que você vai faturar para ele ser vendido para a Europa. Esquece um pouco a pressão da mídia e leva o Hulk. Porque esse é jogador de seleção, esse é jogador decisivo, tá? Vê se abre um pouquinho essa mente. Cara, você já tá aposentado, você é um decrépito, todo mundo sabe disso, você é um boçal, um banana. Mas se quer ter alguma chance de ganhar a Copa do Mundo, hoje, faltando um ano para a Copa do Mundo, hoje você é obrigado a levar o Hulk, se não continuar se vendendo para empresários. Valeu, vagabundo. Bom, voltando lá pros goleiros.
Esse tipo de discussão é claro que cabe e é claro que cada um tem a sua opinião. Tem muito São Paulino que acha que o Volpi tá voltando na sua melhor fase. Eu continuo achando ele uma merda. Porque goleiro que sai pra socar e soca dentro da sua área, isso daí não é boa fase técnica. O Diego Alves soca um pouco mais forte, mas soca pra frente. O rebote cai sempre com o adversário. É outra falha deles. Embaixo do gol, quando vem tem aquelas bolas de DVD, aí os dois fazem. Aí eles pulam, eles fazem aquela pirueta no ar, tem que se desdobrar no ar para fazer a defesa. O Everton vai lá, levanta a mão e espalma. O Everton faz o simples, o arroz com feijão. E aí a pessoa fala, não, mas chutou em cima dele. Não é que chutou em cima dele, ele está bem posicionado. As bolas que o Everton tira de uma maneira simples, e o Cássio faz muito isso também, esses dois aí, o Diego Alves e o Volpi, eles têm que pular, têm que se virar no ar para poder espalmar. Tal. Que puta defesa nada. Puta defesa nada. Agora, é claro, vai ter jogo que eles vão emplacar grandes defesas, não tenha dúvida. São bons goleiros, nada mais do que isso. São bons goleiros. Então vai ter aquele jogo, como acontece com o Volpi, de fazer boas defesas. Boas defesas. Milagre ele nunca fez. Diego Alves, milagre, ele nunca fez no Flamengo. Milagre não, milagre quem faz é o Everton. Milagre quem faz, ou quem fez, foi o Cássio. Até o João Paulo, goleiro do Santos, já fez milagre nisso aí. Esses dois não. Bola indefensável, eles não defendem. Bola indefensável, o Everton pega. É isso, eles vão no trivial. Eles vão no trivial. Por isso eu digo, eu sempre comparei muito os dois. Primeiro, basicamente a mesma estatura, mesmo porte físico. E tecnicamente são muito parecidos. Os dois são muito ruins. O Diego Alves ainda peca com a saída no pé e o Volpi, não preciso nem falar, a saída com as mãos. Mas os dois têm a mesma característica. Eles não vão pro embate, eles não vão pro choque. Na hora do cruzamento, saem com medo. Tanto é que ontem no jogo do Internacional, o Diego Alves sai para socar uma bola, ele vira a cara, ele não sabe nem onde ele está socando. E a câmera pegou isso no detalhe, ele não olha para a bola, ele vira a cara e bate na bola. É medo, isso é medo, é covardia. É tão covarde quanto o Volpi. O Volpi já nem segue para não ter trombada com ele. Vai desarrumar o cabelinho dele. Então, para um país onde você tem o Everton jogando, para um país onde você tem Ederson na seleção brasileira e para um país onde você tem o Alisson, apesar de ser o mais fraco dos três na seleção brasileira, você querer achar que Diego Alves e Volpi são bons goleiros, meu amigo, o futebol está muito em baixa no teu conceito. Está muito em baixa. Não dá. São dois goleiros que precisam encontrar outro caminho. O Volpi ainda tem contrato com o São Paulo, o Diego Alves renovou com o Flamengo. Questão de liderança no vestiário, aí pode ser a participação no vestiário, aí eu concordo. Os dois são muito influentes, são dois líderes do grupo. Mas como jogadores, ali na função deles, pelo amor de Deus, servem para time de meio de tabela para baixo. Posição do São Paulo, inclusive. É meio de tabela para baixo. São dois jogadores horríveis. Dois goleiros horríveis. Tanto é que São Paulo está procurando outro goleiro e o Flamengo está indo atrás de outro goleiro também. Segundo as informações, o Flamengo fez uma proposta já pelo João Paulo, goleiro do Santos, que é muito bom goleiro. E aquele Hugo que o Rogério Ceni do Flamengo, o Rogério Ceni quer trazer pro São Paulo, segundo o que foi comentado aí. Mas se viesse pro São Paulo, seria um bom goleiro. Era só dizer para ele, amigo, você não tem que jogar com o pé, você não é volante, você é goleiro, continua defendendo. Tecnicamente, o Hugo é melhor do que esses dois. Embaixo das traves, como goleiro, na questão de defesa, na questão de posicionamento, tecnicamente o Hugo, moleque de 20 anos, é melhor do que o Volpi e melhor do que o Diego Alves.
É muito mimimi para pouco futebol. O Everton, parabéns. Os outros dois bostas que estão aí e que deram sorte na carreira, principalmente nessa volta ao Brasil. Lá fora até não discuto qualidade, até porque eu não acompanhava tanto. Mas aqui no Brasil, deram sorte de cair em times muito grandes, muito maiores do que eles, com defesas bem postadas que ajudam bastante. Flamengo e São Paulo têm que abrir o olho para que não sofram tanto na defesa e quando dependerem dos seus goleiros, poderem contar com eles. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.